conversar um pouco sobre o livro dos Espíritos e a lição que sugestionaram, que foi sugestão mesmo, até porque o que eu ia na minha mente estava outra coisa, né? Mas eles sabem um pouquinho. É conhecimento da lei natural. E como a sugestão veio, eu gosto sempre de fazer assim, mostrar o que os espíritos sugestionam relacionado a mim, né? Porque eu compreendo assim, quando eu elaboro algo e trago isso pronto, isso é de mim, fui eu que elaborei. Mas quando as coisas vêm simplesmente por sugestão, né? Ou cai em determinada lição, que nessa lição eu me prendo, é certamente sugestão dos espíritos, porque nós não estamos sem a sua sem a sua presença, né? Então dizer que tudo é nosso é mero orgulho. Nós não fazemos relacionar. Na verdade, tudo aquilo que fazemos tem a influência dos espíritos. Isso está no livro dos Espíritos. Quando, sabiamente, Kardec dissera, né, se os espíritos interferiam na nossa vida e como as respostas dos espíritos são profundamente lógicas, eles disseram, muito mais do que imagina. Na verdade, são eles que nos dirigem. Nós não somos marionetes de espíritos, é válido dizer. Mas, por esses espíritos, sendo eles inferiores, de escala mediana ou superior, nós estamos, e como somos semelhantes, nós estamos vinculados com esses espíritos, quer queira, quer não. Então, infelizmente, muitos espíritas acham que a casa espírita, ou que eles não sofrem influência de espírito, né? Infelizmente, a gente lamenta, né? Porque quando a criatura que se diz ser espírita nega essas verdades, os outros que estão ao seu lado, lhe observando, vai dizer o quê? Vão dizer a mesma coisa. Se você que é espírita está dizendo que os espíritos não influenciam na nossa vida, eu que não acredito, estou pouco lixando, vou dizer o quê? Não é isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Nós somos sim influenciados pelos espíritos, de toda a categoria, viu? Porque essa colocação aí de dizer que somos influenciados por espíritos de luz, isso é mero engano. Porque está no livro da codificação o seguinte: os espíritos inferiores ou superiores contribuem para o progresso da humanidade, seu e da humanidade. Então isso quer dizer o seguinte, que nós somos influenciados, olha aí, Dala, nós somos influenciados por diversas categorias de espíritos. Infelizmente, aqueles que já se acham perfeitos, né, diz ser influenciado pelos espíritos muito mais esclarecido do que os inferiores. Parabéns para eles, parabéns para ele. Agora eu não sei porque ele ainda está aqui sofrendo as influências dos espíritos, né? E aí a gente, os espíritos sugestionaram o seguinte: o conhecimento da lei natural, né? O conhecimento da lei natural, ela tem profundo esclarecimento no que requer a diretriz da humanidade. Porque muitos se questionam o seguinte: se nós, na verdade, se Deus, ou melhor, se preocupa conosco, por que nós sofremos tanto? Se a lei de Deus está na nossa consciência, como muitos dizem, por que erramos tanto? Né? São diversas as perguntas que se faz relacionadas ao Criador. E aqui os Espíritos deram uma diretriz segura, lógica, precisa, sem incomodar os interesses de ninguém, né? Sem violar o direito de quem quer que seja, sem ofender a ninguém. Vamos ler. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei,
Aí disseram os espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Aqui a gente vê a questão da evolução nossa. A lei de Deus está para todos. Não existe uma só criatura que não seja conduzida por essa lei, desde os minerais até o homem. Agora, no homem ocorre o seguinte, que antes dele tomar um corpo, ou melhor, antes dele vir tomar um corpo, ele já tem essa lei na sua consciência, porque Deus assim a colocou e assim a quis. O que é que ocorre? Muitas das vezes, essas leis ao qual nós trazemos, que é referente às nossas responsabilidades, das nossas vidas sucessivas, dos compromissos que nós temos, daquilo que nós nos comprometemos, daquilo que foi estabelecido pela lei, até porque nenhum de nós reencarnamos aqui por mero acaso, né? Ou porque pai e mãe namorou demais e pariu dos filhos, como diz os senhores egoístas socialistas, né? Deturpadores da lei divina. Porque quando eu digo que uma criatura pariu demais e tem muitos filhos, é por isso que está essa desordem, né, social, infelizmente eu estou demonstrando a extrema ignorância diante da lei que nos rege, né? Porque Deus, que é Criador, permitiu que aquela criatura viesse, aqueles espíritos, por intermédio dela, cada um ali com a sua missão, com a sua expiação, e o meio propício ao qual ele tem que desenvolver-se. É aí que está a questão da reencarnação. A reencarnação possibilita ao homem, de acordo com essas idas e vindas, se desenvolver. Diante da nossa falta de evolução, de compreensão da lei divina, mas não é esquecida, porque vale lembrar o seguinte: quando homens dessa natureza, mais voltada para a pesquisa, a dedicação no bem-estar da sociedade, aqueles que a ouvem e não a compreendem, não ficará perdido, porque a proporção que ele encarna e desencarna, ou seja, indo e vindo, vai lhe possibilitando o amadurecimento para que ele venha a compreender melhor a lei que o rege. É por isso que o homem, querendo ou não, as leis de Deus se estabelecem como ela tem que ser. Nós não somos ditadores de coisa nenhuma. Quando muitos dizem que aqui temos representantes de Deus, agora só que esses representantes de Deus, diga-se de passagem, são criaturas que vivem em mundo do ouro, né? E das pedras preciosas. São criaturas que são ditas como santas, porém, aqueles que a endeusam se esquecem de ver que essas criaturas também têm desejos e más tendências. E também são excitadas ao erro. Então, essas pessoas que dizem que esse representante de Deus é o santo, elas ainda não pararam para observar que esses representantes de Deus têm desejos e anseios. E, segundo eles, que dizem ser representante de Deus, tal qual o maior ser perfeito que existiu aqui, que foi Jesus, e ele nasceu simplesmente como uma criatura aleijada na sociedade, não teve, como ele dizia, uma pedra para encostar a cabeça. Enquanto que esses representantes de Deus vivem sentados em cima dos ouros, das pedras mais preciosas que existem. Aí que eu estava raciocinando lá em casa. As ametissas,
os rubis, né? São essas criaturas vivem em cima dessas pedrarias. As peregrinações dele, né? Exatamente. Aí diz assim, mas esses homens são representantes de Deus. Vale lembrar que Deus não fala por intermédio das bocas mentirosas e incentivando o homem a viver preso ao materialismo, aos apegos às coisas materiais das mais diversas situações. Muito pelo contrário. Jesus deu exemplo disso quando se colocava diante da sociedade e ali, sem os seus templos luxuosos, ao qual nós vimos hoje, falava para a sociedade de forma que aliviar suas dores morais, né? Essas dores, esse alívio às suas dores morais foram tantas que quando Ezequiel, qual é o nome do anão? Esqueci o nome dele agora. Zaqueu, Nicodemos, quando Nicodemos viu Jesus falando que como ele era de baixa estatura, ele subiu no pé de árvore para ouvir o que Jesus falava. Foi Zaqueu, não foi? E era um homem de grande aquisição econômica, era um homem rico, né? O porquê que Jesus, sendo um homem pobre, falava com linguagem tão superior a aliviar, já que ele não tinha nada para dar, né? Porque na sociedade que a gente vive é assim, você só vale alguma coisa se você tiver um papel para dizer que é doutor ou tiver uma grande aquisição econômica. Aí você pode fazer as mais cruéis aberrações, você é aplaudido, né? E endeusado. Você pode botar a bunda para cima, mas teve dinheiro, é do artista. É o do artista. Aqui no Brasil não precisa nem você ter tanta imaginação assim para fazer uma música. Só é esculhambar uma mulher e botar um ritmo musical. Exatamente. Então, daí se segue, mas é isso mesmo. Isso são inversão de valores, minha gente. São inversão de valores. Porque se Deus usasse realmente desses homens ditos seus representantes, a sociedade, a humanidade não estava nesse estado decadente ao qual vivemos. As criaturas matam outros pelo simples olhar, pelo simples pisar no pé. Bom, já que esses ditos religiosos pregam a lei de Deus, que diz ser tolerante, né? Que diz fazer ao próximo o que queres que ele te faça, não com um sentimento de religiosidade, mas a lei da solidariedade, que é a lei que intercambia entre um e outro. Você fazer ao outro não pelo sentimento, porque sentimento não é desenvolvido pelos círculos familiares. Não. O sentimento ele é desenvolvido pelo fato de você já ter uma evolução e ver no seu semelhante um meio de ajudá-lo. É aí que está o sentimento, porque Jesus foi um homem de grande sentimento e, no entanto, não precisou fazer filho, né? E nem ter família. A sua família mal, ou melhor, o marginalizava, né? Então, sentimento não depende dos círculos familiares. Sentimento depende de evolução, porque se dependesse dos círculos familiares, não víamos esses mesmos sentimentos para e passo com os animais. Com os animais, sim. Quantos animais répteis têm amor às suas crias? Muitos cuida enquanto aquele ser ainda não pode andar com seus próprios pés. Eu estava assistindo Planeta Terra e sempre passa sobre os animais. Eu acho aquele programa interessante. Aí passou que um pato, ele estava com a sua ninhada, né? E esses pintos já tinham nascido. E aí ele foi, levou os pintos, foram para o lago e ali ficaram. Daqui a pouco veio uma outra pata, melhor pato não, né? Você nem me corrige. Uma outra pata, com seus pintinhos também. E aí quis se aliar a ela. O que foi que ela fez? Ela botou a pata para correr e ficou com os filhos dela.
Aí juntou os filhos da pata que tinha se mandado com os dela. E aí levou todos eles. Quer dizer, se o sentimento partisse dos círculos familiares, os animais não teriam esse sentimento. Seria algo primordial do homem. Agora, claro, no homem há um desenvolvimento maior porque ele raciocina. Ele tende a levar esse sentimento a situações, a níveis muito maiores do que os animais que ainda estão restritos. Então, a lei de Deus funciona dessa forma. Nós não precisamos de ditame de ninguém, da mesma forma como quem acha que a humanidade está perdida, e aí fica batendo na porta dos outros de manhã cedo, 6 horas da manhã, né? A hora que nós estamos com os nossos afazeres intensos para falar sobre a palavra de Deus. Ninguém aqui está perdido para isso. Isso é um desrespeito ao livre-arbítrio do outro. Agora um Deus, porque Jesus, ele não apoiou Moisés, sempre contrariou Moisés. Exatamente. Porque, primeiro, ele não pregou Deus dos exércitos. Por quê? Porque ele sabia que o Moisés pregou um Deus mentiroso. Ou seja, para ele tentar estabelecer uma nação, organizar aquele povo, ele mentiu. Fez Ou seja, Deus. criou a lei e disse que era de Deus. Exatamente. E é esse tipo de pensamento que vários outros profetas do Velho Testamento seguiram e forneceram em seus livros elementos suficientes para as guerras, as cruzadas, As guerras santas. os combates entre católicos e protestantes, Exatamente. a perseguição da igreja em relação aos outros cultos, baseado tudo em um livro que diz ser palavra de Deus. Agora nós perguntamos, que Deus é esse Pois é. que beneficia o pai, que tem responsabilidade e gosta realmente dos filhos? Ele dá os meios, fornece os meios de progresso e não cobra. Esse Deus não. Ele dá, mas você me adore, viu? Pois é. O pagamento é esse. O que nós vemos aí é simplesmente o interesse econômico e o poderio entre as criaturas, né? Daí a gente observa o seguinte, que quando realmente o homem tiver evolução para compreender a lei divina, ele certamente irá deixar de ser escravo, né? Porque vale lembrar o seguinte, quando nós reencarnamos, pelo fato do corpo ainda ser um instrumento grosseiro, dantesco, e os meios que nós reencarnamos ainda são muito inferior, nós nos esquecemos dos nossos compromissos. E aí é que vem a lei divina trazendo homens como Jesus, como Kardec, como o caso Bernardo Loureiro, como a Maria Elvina, né? Que vale lembrar que esses espíritos foram espíritos que dedicaram sua vida em prol da humanidade. Porque não venha me dizer que pelo fato de uma criatura estudar muito, mérito dela, eu espero que ela tenha méritos mesmo, né? Fazer mestrado, fazer isso e fazer aquilo, dar a ela evolução. Não. A sua evolução, ela é meramente restrita. No que se refere às questões espirituais, ela ainda está rastejando. Então, o homem só compreenderá a lei de Deus quando dela se preocupar. É aí que está a questão das nossas leis estabelecidas. Porque hoje as nossas leis estão ultrapassadas, estão desgastadas.
ao ponto de você comprar um eletrodoméstico, vamos colocar na nossa vida corriqueira, e esse eletrodoméstico sair de uma fábrica, vir para a mão do consumidor com problemas, e você levar esse equipamento e chegar lá, mostrar que está quebrado, e as criaturas olharem para você com riso, com chacota. Ah, mas o que é que isso tem a ver? Isso tem a ver, sabe o quê? O sentimento de impunidade. O sentimento de impunidade. É aquilo, eu faço, não vai dar nada nesse país de ninguém, e assim pouco interessa, pouco importa. Não sabendo que as repercussões serão adversas, né? É você prometer em uma eleição a uma sociedade os meios onde irá resolver a problemática dessa sua sociedade sofrida, e essas pessoas apostarem na sua crença, e quando você sai dali, que se elege, você desaparece como sombra. E aqueles que depositaram a esperança em você ficam a ver na vida. Será que isso vai ficar impune? A lei de Deus ali não está na sua vida. Está. Agora o que é que acontece? Os interesses, a ambição, né? A lei da impunidade, tudo isso cresce nesse indivíduo. Mas perante a lei de Deus, nada vai ficar impune. Então, a lei de Deus não está aqui inválida para o homem. Não está inválida. Ela pode não atuar de forma a curto prazo, mas nós vamos responder pelas atitudes e pelas questões ao qual deveríamos diminuir, porque vale lembrar o seguinte: nós não somos perfeitos, nós não somos espíritos evoluídos. Quem assim se acha, infelizmente, ou ele está passando um processo obsessivo, como diz Carlos Bernardo, ele está meio obsidiado, ou ele está vivendo a ilusão, porque nós não somos perfeitos, minha gente. Nós estamos muito longe do que se chama perfeição. O que cabe a nós, como criaturas conscientes dessa lei, é diminuir as nossas inferioridades. Se nós não temos capacidade, não temos condições de nos libertar das nossas inferioridades, mas a gente buscar diminuir essa intensidade. É aquilo que muita gente diz assim: fulano é muito orgulhoso, né? Como se ele não fosse. Como se ele não fosse. Na verdade, o orgulho, enfim, como tantas outras inferioridades, todos nós a temos. Agora, o que acontece é que, em alguns que não são, eu diria assim, que não tem tanta intensidade, é porque se trabalhou, mas ele tem. Ele tem. Ele vai fazer por onde se livrar desses sentimentos inferiores de acordo com o seu trabalho. É por isso que quanto mais o homem se distancia dos meios sociais, mais ele se torna egoísta. Não se vê nele nenhum progresso em relação a isso, que é o caso do celibatismo. O homem não vai aprender pelo fato dele se distanciar e ir para determinados locais onde ali ele vai encontrar paz interior. Agora, como é que se encontra a paz interior? Em meios de tantas misérias do mundo de provas e expiações. Que paz interior é essa? Isso não é paz interior, isso é paz de egoísmo. É igual aquele que diz: eu sou feliz, agora é feliz tomando cachaça e nas orgias. É a felicidade que ele acha que tem, né? E aí eu costumo dizer o seguinte: geralmente essas pessoas querem ditar o seu comportamento ao outro. Olha, eu vivo assim, eu vivo assado, é por isso que eu estou assim, é por isso que eu estou assado. Parabéns, continue assim, contanto que no final o resultado seja positivo, continue, né? Da mesma forma é quando o homem
quer se perpetuar no corpo. O homem busca sempre meios onde ele possa se alimentar bem, ter uma vida exercitada, né, fazer exercícios, né, dormir bem para ter uma vida saudável. A saúde do homem não parte dele se alimentar bem nem fazer exercício, não. A saúde do homem parte das suas atitudes morais. Porque quer ele se alimentando bem ou não, a doença vai surgir. Quer ele fazendo exercício ou não, as perturbações, os seus conflitos não vão deixando de existir. Então, esse mecanismo desgastado que nós ouvimos aí, que para o homem ter equilíbrio físico e psíquico, ele precisa fazer exercício físico e se alimentar bem, é americano. Isso aí é marketing, é jogada de marketing. Não vai levar o homem a lugar nenhum, pelo contrário. Porque pelo fato de dizer alguém que se alimentando bem, ele vai ter um bom físico, ele acaba trabalhando muito esse lado e suas atitudes morais cada vez mais decadentes. É por isso que vemos em famílias dotadas de uma aquisição maior, pessoas lá desequilibradas, doentes das diversas naturezas. Bom, já que tem tudo aquilo que essa sociedade desgastada diz, ele deveria estar melhor do que o mendigo, né? Do que o mendigo que está ali passando fome, dormindo no relento, sofrendo as mais cruéis situações, porque quem vive na rua não é brincadeira, né? Deveria estar melhor, deveria ser uma criatura gozando do céu. No entanto, isso mostra o contrário. Ah, mas isso não é geral. Não é geral, mas é a maior parte da humanidade vive assim. Aí os religiosos mistificaram tanto Jesus que acabavam atribuindo que ele negou a reencarnação, que ele negou a imortalidade da alma. Mas teve uma coisa que não conseguiram apagar, no entanto, atribui que o homem deve se isolar na sociedade. Jesus sempre esteve a favor Jesus sempre esteve dentro da sociedade e trabalhando pela sociedade. Esse homem é diferente. Eles, seguindo Jesus, se isola da sociedade e muitas das vezes vivendo da sociedade e representando um homem que diz: não dai o peixe, ensina o homem a pescar. Então o que Jesus ele está seguindo? É aquele Jesus, claro que foi o Jesus inventado por ele, né? Até porque Jesus não tinha olhos azuis, não teve olhos azuis, não teve pele branca, não foi esse meio rabi da Galileia que você não sabe nem se é um homem, se é uma mulher, até porque confunde a imagem dele e a fusão de um homem com uma mulher. Quer ver, cria uma imagem do indivíduo, pega a imagem de uma mulher, pega a imagem do homem, funde tudo para criar o meio rabi da Galileia, branco de olhos azuis. Mas os cabelos. E os cabelos alugados. Não, menino. Você não sabe agora que esse Jesus, ele tem um tratamento da época que nós vivemos, né? Seus trinques, né? As suas roupas, a sua aparência física é de uma, como é que se diz? De um cuidado assim, sabe? Esse Jesus parece até que a Johnson fez até tratamento de pele, porque o homem, nas condições que ele convivia, fazia um trabalho rústico, ter uma pele tão delicada aquela, isso aí. E as mãos, você vê, não? Eu tenho que fazer uma colocação. Colocação essa que eu sempre discuto com os meus colegas, nos momentos oportunos. Eles que são mulherengos, se não aguenta ver uma mulher bonita, fica todo de queixo arriado, babando. Aí eu digo, para poder educar moralmente, eu digo para ele: olha, interessante, o casamento desses homens, né, de status, celebridades, não dura 1 ano, 2 anos, no mais tardar 6 meses, e tem muitos que até Deus. Então, sabe por que acontece isso? É porque eles sempre buscam a resposta nas coisas que eu falo. Por quê, Rogério? Eu disse: sabe por quê? Porque
A mulher aprendeu a se camuflar. Você já viu os animais? Eles se camuflam para se livrar dos predadores. O predador vai lá, não consegue detectar que está camuflado. Você já viu a camuflação que o camaleão faz? E outros animais, para se livrar dos predadores? A mulher aprendeu a fazer isso. Nas suas pinturas. Quando pinta as unhas, e agora estão botando até aquela. Não é daquilo? Unhas portiças. Como é? Unhas portiças. Tem um bocado de cor, né? Aqueles pontinhos. Interessante, né? Aí, ó, muda a expressão da boca, por exemplo, vários tipos de batons, né? O brilho. Se falar em cirurgias plásticas, era mais diversa. Eu não estou nem me referindo a cirurgia, estou falando mesmo dessa camuflagem natural que faz de uma hora para outra, assim, cabelo, o mais duro que seja, bota lá no ferro, no fogo, lá, de repente fica liso, comprido, faz até, né? Dança ali. Não, pega, é? Nega, implante. E aí se camufla toda, fica linda. E camuflada não fica bonita? É. Claro! Aí o namorado vê ela na festa, na rua, quer coisa daquela, quem não se apaixona? É óbvio, se apaixona em casa. Só que no momento da convivência, no primeiro casamento, ele vai ver a sua estado natural. Ela fica toda a vida camuflada. Aí quando vê o estado natural, aí você meu Deus, casei com o diabo. Rapaz, não foi essa mulher que eu casei. Aí com 6 meses, poucos dias, você separando. Entendeu? Que foi o que fizeram com Jesus, meu filho. Esse Jesus de hoje, essa técnica que usaram quando falaram ele, pegaram ele na condição de palestino, moreno, cabelo preto, altura mediana, né? Que é o típico do povo do onde ele nasceu. Quem quiser que prove o contrário. É verdade. Certo? Aí, como falam eles, formaram de um homem europeu, pele clara, 1,90 m de altura, olhos castanhos, barba cheia, castanho, olhos azulzinhos. E aí apresentou ele na sociedade ocidental e oriental, que agora já está por lá também, né? Já está por lá também, e aí pronto. Com isso, fez 2 processos. Processo de camuflagem e discriminação racial. Racial, exatamente. Arrasou o quem? Arrasou o próprio Jesus. O negro. Ele não podia se aparecer com o negro. Acabar falando de discriminação, não pode ser discriminação, e etc. E olha só quem fala, os próprios religiosos. Tem que aceitar todos, sem discriminação, e etc. E no entanto estão fazendo isso. Isso aí é o quê? Me diga aí, meu amigo, para quem raciocina, para quem usa o racional, para quem está usando a inteligência, para quem está buscando compreender Deus pela inteligência, isso é uma irracionalidade ou não é? Isso é uma discriminação ou não é? Por parte das próprias religiões. Não estou dando nome de nenhum para depois vir um processo que aqui é assim. Quem fala a verdade é processado. Entendeu? Se você falar a verdade, não tinha que processamento. Se eu der nome aqui, pode ter certeza que amanhã o convite está aí. Entendeu? Agora isso é racional, não é racional, isso é verdade. Entendeu? Foi um Jesus que criaram aí. Por isso, quando alguém me procura na rua, que me dá um folhetozinho, olha, Jesus te ama, eu não quero. Pois é. Não mas quero que ele me ame, não. Você está sendo mal educado. Por que você não quer que a gente te ame? Eu não quero que esse cara aí me ame, não, porque eu não gosto dessa coisa. Aí eu já estou meio que eu não gosto dessa coisa. Entendeu? Eu não gosto dessa coisa. Pronto, tá bom. Esse cara para discutir comigo, eu vou falar esses termos que eu estou falando aqui para eles, só que eles não querem ouvir, não para. Entendeu? Nos simpósios eles não convidam a gente, nos seminários também tem que falar desses termos. A gente é discriminado. Entendeu? Tanto sim nós, para os religiosos em geral, sobretudo aqui no Brasil, nós somos espírito e demônio. Espírita que estuda. Espírita que utiliza do racional, do raciocínio, que usa a inteligência. Porque tem muitos aí cabeçudos aí que já trocou Kardec por outras coisas mais, que está aí fazendo um show. E veio chama. E etc. Essa que é a verdade. Tem hora que eu até me pergunto no rosto desses programas. Olha que Renato Piada. Eu não sei quem é melhor. Eu não digo Renato Piada. Ele é um versificador de contos.
estou discriminando ele, não. Estou denegando ele, não. Ele tem que contar, ele faz as piadas dele, faz na função dele. Mas muitos representantes que estão fazendo o programa espírita está igualzinho a ele. Eu não sei quem é melhor. Você é errado da piada. Tantos outros que faz programa em nome de espiritismo. Que é uma verdadeira chacota. É uma verdadeira distorção da verdade. Uma verdadeira velhacaria, zombaria, que dá até nojo assistir essa gente. Eu não vou mentir, vou falar a verdade. Se quiser processar, processo. Paciência. Aqui ou na cadeia eu sou mesmo. Se me botar, eu vou pagar para os presos lá. Vou pregar para eles. Eu levo o livro dos Espíritos, dos médios, da Gênesis, o Evangelho, e vou fazer doutrinário lá com eles. Pronto, acabou. Aí que você Essa língua aqui ninguém cala, não. Aí que você agora me fez lembrar de uma. Assim, porque quando a gente. Hoje, eu digo a você que eu sigo o Espiritismo com despertar do estudo. Porque a nossa reflexão, ela vem envolto dos princípios do estudo. Aí eu estava. E outra, toda vez que a gente se predispõe a raciocinar, a gente tem sempre aliados a nos mostrar certos pontos que antes viviam obscuro para nós diante da nossa falta de evolução, de despertar de certos sentidos. Porque, na verdade, o que ocorre conosco, com todos nós, quando nós compreendemos algo, é o despertar de certos sentidos, não físicos, mas espirituais. Desperta em nós. É por isso que o homem ainda não compreende Deus, porque a sua inferioridade não permite ele perceber. As suas percepções ainda são muito obscuras. E ocorre também na compreensão da doutrina espírita. A proporção que a gente vai estudando, porque o estudo ele é de eminente importância, porque ele fortalece as nossas concepções referente à doutrina espírita. Sem eles, as nossas concepções se enfraqueceriam. Então, a proporção que vamos, ou hoje, ou amanhã, ou uma hora, ou duas, pegando no livro, nós nos fortalecemos ao ponto de, quando chega determinadas questões, ou observamos, as nossas ideias começarem a fervilhar. E aí temos aqueles também que nos mostram. Aí o que é que acontece? Referente a muitas dessas criaturas que divulgam a doutrina espírita. Para essas criaturas, é aquilo que Jesus disse. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós não nos enganamos. E eu também ainda coloco. Não é tudo que é merecimento. Porque, olha essa questão aí da doutrina espírita. Temos a exemplo o seguinte: temos meios favoráveis de princípio que Deus nos facultou. Tudo bem, Deus nos facultou. A divulgação maior que terá será baseado nessas verdades. A lei vai possibilitar, porque já encaminhou de princípio. Mas, se ao invés de eu seguir os meios lícitos ao qual Deus nos colocou para, com o despertar da nossa consciência, eu esclarecer essa sociedade, eu procuro, junto ao meu interesse pessoal, ao meu interesse econômico, a bajulação de muitos, desvirtuar isso que foi promovido pela lei, eu responderei por isso. Ah, mas fulano tem Beltrano que o banca, né? Fulano tem ciclano que já comprou tal ou tal
emissora, tenhamos muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque nem tudo é merecimento. E aquilo que se vem por meios tão fáceis custará muito caro. Porque os princípios estão sendo desvirtuados. E diante da verdade que se colocou, que se responsabilizou a vir passar, não está sendo feito. Os meios aí estão tomando outros caminhos, com o nome de espiritismo, mas tomando outros caminhos, né? Então, é isso que, vez por outra, os espíritos conversam, porque a gente se empolga muito, né? Ah, fulano está na rede de televisão, está fazendo sucesso, Beltrano prega, fala assim do espiritismo, tudo bem, nós não somos, quem somos nós? Mas o que nós estamos colocando aqui são os princípios dessas verdades sendo desvirtuadas. Porque quando eu pego um livro desse e aqui está uma diretriz segura, lógica, que vai promover o meu semelhante e acabo desvirtuando por força de uma satisfação, de ter satisfação social para ter a simpatia de outrem, a gente está se comprometendo muito, porque a pior coisa é você voltar para fazer a mesma coisa. Você começa das mesmas problemáticas que partiu. Não é brincadeira. E muitas das vezes, assim diz os espíritos, você não vem com certos merecimentos que tinha, não. Isso são os espíritos que dizem. Nós não voltamos com os mesmos méritos. Teremos agora que andar com os nossos pés e usar os meios ao qual nós desenvolvemos, até porque nós não perdemos o progresso que fazemos, mas usar desse progresso que fizemos antes para agora fazer direito. É aquilo que os Espíritos dizem, usar da nossa própria força. Isso está nos livros da codificação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes não é uma colocação correta. Nós que nos comprometemos a vir falar do Espiritismo na sua real clareza, o Criador estabelece meios de progresso. Nós não ficamos aqui a mercê só, porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque nós temos muito isso, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, é minhas forças, ótimo, tinha que ter, porque você não ia ter nada de mão beijada. Agora, minha gente, vamos raciocinar dentro dessa lei que estabelece a nossa vida. Porque com esse trabalho nós galgamos méritos maiores. Porque com esse trabalho nós desenvolvemos com equilíbrio, com clareza, com estímulo, com equilíbrio vinculado a um direcionamento preciso. O que não acontece com o outrem, em termos também morais, porque não é só em termos econômicos e físicos, é em termos morais. Nós temos uma percepção maior. Os espíritos acham meio de nos conduzir. Será que isso é por acaso? Ou só foi porque nós pegamos os livros didáticos, botamos debaixo do braço e fomos para os colégios, para as faculdades? Muitos desses homens aí nem para lá foi. A exemplo dele, Leon Denis e como é o nome dele ali? André Jacques David. André Jacques, né? Foi outro. Também. Esses homens não analisaram. Denis ainda foi. Mas André Jacques, nem na escola ele foi. Até acho que foi a idade, não sei se foi de 10 anos ou de 11 anos. Ele era analfabeto. Não sabia ler. Quem propagou, ou melhor, quem deu uma guinada no seu desenvolvimento intelectual foi os fenômenos espíritas. Até porque ele era desenhista. Vocês sabem disso, né? Ele fazia desenhos, mapas.
Ele sabia desenhar mapas. André Jacques David. Não, foi André Jacques David. E Leon Denis se tornou um autodidata que nunca alisou o banco da faculdade. Chamado filósofo. Né? O que é que ocorre aí? Será que ele foi... Ah, mas ele foi escolhido. Não é assim que dizem? Agora dizem que todo mundo é escolhido. Todo mundo é escolhido. E ninguém disse que não fez a seleção. Aí, poxa, Mas quando sai seleção, ninguém sabe. ninguém sabe que não fez a seleção. Interessante. Foi essa resposta que no livro, nem sigo minhas palavras, no livro de Carlos Equilande, 30 anos entre mortos, um daqueles que estavam participando da pesquisa perguntou ao espírito que estava sofrendo, ao qual ele divulgou a doutrina aí religiosa do Jesus emocionado, do Rabi da Galileia, querendo salvar todo mundo, desencarnou aqueles indivíduos que ele orientava, Supostamente salvou. que supostamente salvos, estavam cobrando ele. Ou você me desviou, ou você me desviou, você me pregou maluquice, você me divulgou doutrina errada. Eu estou aqui com você. No mesmo lugar que ele. No mesmo lugar que você sofrendo e eu também. Dois cegos na mesma bola. Aí um dos especialistas perguntou a ele quem foi que ele escolheu. Já que você era escolhido, quem foi que ele escolheu? Qual foi o processo? Qual é o religioso aí que diz aí, pode dizer quem foi que escolheu ele? Até porque aqueles indivíduos, todo mundo elevar a questão da missão a uma questão sobrenatural. Missão é pela oportunidade de fazer o bem. Agora, claro, há determinado tipo de obrigações ao qual não é dado a qualquer espírito que vem desempenhar, não é entre nós aqui não, vem desempenhar certas funções, é espírito preparado, não é espírito, não é espírito igual a gente aqui não, no mundo de profiação, que não estamos, na verdade, não observamos um pau a nossos pés, já somos as estrelas do universo. E aí que esses indivíduos, na verdade, mostram a missão que tem em função do trabalho que desenvolvem, em função do autopensamento filosófico, científico, ao qual ele vem demonstrando o valor do trabalho que faz, não é chegar no lugar que eu sou escolhido. Aí agora a gente lembra aqui uma questão interessante. Você já pensou se a mãe de André Jacques David fosse atrás desses ditadores da sociedade, ou melhor, ditadores da fertilidade, né? Porque um homem ignorante, uma criança ignorante, a mãe era tão ignorante que pariu ignorante, não é assim que dizem? Esses imbecis, né? Os ditadores da fertilidade, né? A gente tem que ter cuidado. Porque aí, ó, em meio de ignorantes, veio um grande espírito de um desenvolvimento de mediunidade, de espírito grande. Porque André Jacques David, ele foi um médium da época, contribuiu muito para a divulgação dos fenômenos mediúnicos. Isso quer dizer, minha gente, que a questão espiritual, ela não está isolada nas instituições espíritas. Ela é uma potencialidade no universo. Então o homem, seja lá em que meios ele nasça, ele está ali dotado de tudo aquilo que ele criou e que o Pai lhe concedeu para a sua evolução e da sociedade ao qual ele veio nascer. Né? Ele não está ali de forma aleatoriamente, não. Ele está ali com o propósito de uma lei natural. Todos nós.
Então Deus sabe dar diretriz a esse ser. Quando chega a hora, né, verdade seja dita, quando chega a hora, dá diretriz às suas realizações. Seja ela no campo moral, seja ela no campo físico, porque as leis físicas, elas têm sua importância. Ela não está aqui isolada, ela tem sua importância. Agora, claro, de acordo com a evolução do espírito, ele dá uma guinada maior nessas leis físicas, que foi o que aconteceu com esses grandes homens e essas grandes mulheres, né? Porque hoje um espírito, a exemplo, um espírito que hoje dirige um trabalho dessa qualidade, sendo um espírito na forma de uma mulher, porque espírito não tem sexo, né? Como, a exemplo, a nossa mentora daqui, Maria Livina Borges, né? Conta-se, já foi contada aqui sua história. Ela não vivera na nossa época de hoje, né? Não foi a nossa contemporânea dessa reencarnação, mas de reencarnação pretérita, mas foi uma mulher que voltou o seu sentimento e a sua razão para o progresso social. Esse progresso social, diga-se de passagem, começou, na verdade, em trabalhos físicos, trabalhos de natureza material, mas se dignificou em trabalhos espirituais. Por que eu digo isso? Porque é isso que me passa. Se tornou um espírito com uma qualidade tal que mereceu, junto ao seu trabalho, junto à sua vontade, porque ela não se qualificou porque ela foi beata. Ela não foi beata não, eu estou dizendo porque ela foi beata. Isso quer dizer que se ela viesse a ser beata, né? Mas ela se tornou um espírito com a qualidade de trabalho que ele tem, porque ela buscou, trabalhou-se nesse sentido para que o Pai lhe possibilitasse a direção de um trabalho dessa natureza e outrem vir aliar-se a ela. Então é aí que a gente vê que o espírito, o seu crescimento e a sua qualidade depende dele. Não adianta a gente ficar preso aqui que fulano é escolhido não sei por quem, que fulano é um ser iluminado não sei por que luz, só falando da Coelba, ou auto-iluminado porque se pinta um quadro, hoje o Espírito fala no intermédio dele. Primeiramente, essa qualificação, esse trabalho mediúnico não é do encarnado, é do espírito. Para que essa qualidade seja do encarnado, o encarnado tem que trabalhar. Ele tem que se qualificar. Quais são essas qualificações? Primeiro, o desprendimento do médium, o desprendimento da vaidade do médium. É o que a gente pouco vê. Pouco vê. Ali, ó, o caso Bernardo Loureiro foi um espírito encarnado que ele não psicografou nada. Ele escreveu pelo seu próprio punho, diante da crítica, da autocrítica, da crítica, da avaliação, da pesquisa constante, seus livros. Os livros de Carlos Bernardo Loureiro, todos eles têm um pensamento do próprio autor. Isso chama qualidade de espírito. E não se permitiu ser mercenário com a profissão que ele tinha. Exatamente. Advogado, abdicou da profissão. Exatamente. Que a profissão impõe. Exatamente. Ao contrário de Chico, Chico fez um bom trabalho? Fez. Chico foi um bom homem? Foi. Mas Chico só foi médium. A sua qualidade de trabalho ainda foi inferior. Ele só se permitiu ser médium, mas fez um bom trabalho. Não colocou nada de si. Não colocou nada de si. Quando a gente coloca... Termos literários, embora psicografasse inúmeros livros. Exatamente. Ali o conteúdo não é dele. É dos espíritos. Dos espíritos, correto. Quando a gente coloca algo dito por nós, isso está ali. A nossa avaliação, a nossa autocrítica, a nossa crítica, o nosso trabalho, a pesquisa e a responsabilidade de responder. Talento, nosso amor. Exatamente. Ainda tem todos esses pormenores, né? Exatamente.
Então, ali está a obra do encarnado. Kardec fez isso. Está lá, está aqui, nos livros da codificação. Espiritismo é uma filosofia, ciência com consequências morais. Ciência foi o trabalho que Kardec fez. Foi um trabalho seu. Em termos científicos, foi um trabalho seu. Foi ele que deu esse título científico à doutrina espírita, porque ele criou as diretrizes para compreender aquilo que os espíritos falaram. Ele não buscou simplesmente ouvir e ver, mas ele usou critérios, usou a sua paciência, usou a sua tolerância, usou seus conhecimentos pretéritos, que nós não esquecemos. Está aqui, ó, Reencarnação de Gabriel Delano, leiam para vocês verem, né? Como nós exteriorizamos as nossas aquisições do passado. Isso não ficou neutralizado em Kardec, muito pelo contrário. Então Kardec deu uma grande contribuição científica à doutrina espírita. E isso foi trabalho seu. Ele se qualificou. Ele foi escolhido, foi por ele mesmo. Foi ele que fez a qualificação por Dimarco. Né? Deus não escolheu, mas ele foi escolhido. Tanto assim que os espíritos disseram a ele. Se ele não aceitasse, outros teria. Não disse a ele que ele era escolhido, não. Agora fica essa parafernália aí, né? Com essas colocações de escolhido, de iluminado. Uma pessoa dessa é uma pessoa imbecil. Mas ele não quer dizer que ele é auto-excluído, nem auto-iluminação, ele tem crédito. Quando a gente recebe a oportunidade de fazer o bem, na verdade, a gente não está contribuindo, nós não está contribuindo para desequilíbrio de universo nenhum. Nós estamos contribuindo para que, ajudando os outros, nós conquistemos, desenvolvendo nossas faculdades, conquistemos felicidade. Independente de a gente se sair bem ou se sair mal, Deus sempre tem meios de fazer essa humanidade avançar. Com a nossa participação, apesar da nossa participação e sem a nossa participação. Quem está perdendo oportunidade de progresso é a gente. É a gente. Aí o que fica aí evidente, que atribui aí que todo mundo é escolhido. Quer ver, existe na humanidade duas classes, uma escolhida e uma terra Será que plana. no mundo espiritual Ou melhor, processo de exclusão social também é? Aí que... Esse processo também é? Aí que está me vendo aqui na cabeça. Faço igual a criança, está me vendo aqui na cabeça, eu pensando com a cabeça. Está me vendo aqui. A colocação não é de felicidade, que é um termo muito rasteiro diante da evolução do homem. O homem conquista os meios progressistas dos mais diversos que possibilita a ele a compreensão e o entendimento muito mais abrangente. Porque quando nós colocamos assim, para ser feliz, a felicidade ela tem diversas conotações, né? Eu posso me sentir feliz pelo simples fato de eu estar aqui na instituição, mas isso não vai me dar felicidade quando eu desencarnar. Tá entendendo? Ou seja, eu estou feliz por eu estar aqui, por ser um local que eu gosto, me sinto bem, me sinto feliz, me sinto satisfeita, realizada, mas ao desencarnar eu posso não sentir essa felicidade. Por quê? Porque eu não procurei me esclarecer, eu não procurei saber como eu iria me comportar fora do corpo, eu não procurei saber as leis que regem, que vai me dirigir fora do corpo, né? Aí estão me passando aqui, a questão não é a felicidade, mas é a evolução que o homem adquire para atingir, compreender maior a sua existencialidade. Entendeu? É isso pelo menos que passou aqui E a gente passa porque a gente acha lógico, né? E a gente fica aqui.